Seja com fogo, produtos químicos ou até mesmo com o sol, muitas pessoas se queimam e têm a saúde prejudicada. Nossa equipe foi em um dos hospitais referência em queimados aqui em Belo Horizonte para acompanhar um pouco dessa realidade. Vamos ver. O Hospital João 23 é referência no tratamento de pacientes queimados em Belo Horizonte e região. São 24 leitos na enfermaria e 9 no centro de tratamento intensivo, que recebe os casos mais graves. Esse ano, 327 pessoas foram atendidas pela unidade. Cerca de 60% das queimaduras são causadas por álcool líquido. A criança, pela curiosidade de querer brincar com álcool, querer queimar inseto, isso costuma acontecer. Às vezes, colocar fogo também, lixo, é uma coisa que acontece muito, né? A churrasqueira, acender churrasqueira com álcool líquido. O caso de Aparecida se tornou mais delicado por causa da diabetes. Ela se queimou ao tentar matar formigas com álcool líquido e fogo. O neto dela também sofreu as consequências. Quando dei por mim, veio aquela explosão, veio que bateu aquele fogo, bateu na minha perna, que não estava nem moeda de álcool com minha roupa. Bateu na minha perna, espalhou para o corpinho dele. Poliane relembra o susto de receber a notícia que o filho havia se queimado. Eles estavam brincando de fazer churrasco, né? Ele e as irmãs dele. Aí ele acendeu o fogo. Aí a irmã dele foi e jogou o álcool no fogo, com o vidrinho, né? Aí foi, o álcool espalhou, voou nele. Aí ele chorando, aquilo pegando fogo, aí eu tava perto da pia já. Aí fui abrir a água e comecei a jogar água nele. Porque criança você tem que ficar 24 horas, né? Porque por mais que você descuida, um minutinho, acontece, né? O tratamento aqui é lento e delicado. Os pacientes precisam ser acompanhados todos os dias. E o tempo mínimo de internação chega a 1 semana. Algumas queimaduras mais superficiais, elas vão ser tratadas só com curativo. Outras, que são mais profundas, elas vão precisar de uma limpeza cirúrgica. Pode ser uma etapa, 2, 3, vai depender da queimadura. E as mais profundas é necessário fazer uma enxertia, que é retirar a pele do próprio paciente e colocar nesse lugar da ferida. Além dos cirurgiões plásticos, tem os clínicos, os pediatras, os fisioterapeutas, nutricionistas, o psicólogo, todas essas especialidades para poder dar suporte para o paciente. Para diminuir a quantidade de casos de pacientes queimados por álcool, a médica Rosimeire aconselha. O álcool líquido ele é substituível, então, se você puder evitar, seria o melhor. Ainda sentindo muita dor e mesmo sem ter previsão de alta, Aparecida conta que já aprendeu a lição. São coisas que a gente pensa assim, isso nunca vai acontecer comigo, que a gente vê de imagem, a gente pensa, isso nunca vai acontecer comigo, mas acontece assim. Um álcool líquido, nunca mais. E o pequeno Marcos também. Não pode mexer com álcool. É uma situação muito complicada, muito triste, e agora a gente vai falar mais sobre esse assunto com o médico cirurgião plástico Otávio Boaventura. Tudo bem, doutor Otávio? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada por ter vindo, apesar de ser um assunto tão difícil da gente falar. A gente estava até conversando aqui durante a matéria. Você disse que já trabalhou 3 anos lá no João 23. Sim. E a realidade é aquela ali, para pior, né? Porque ali na matéria mostrou muito superficialmente, poucos casos. E a gente vê que já tem sido falado muito sobre a questão do álcool, que a gente viu que foi o principal vilão daquelas histórias ali. Mesmo assim, as pessoas continuam ainda tomando menos cuidado do que deveriam com o uso do álcool líquido, doutor Otávio? Sim, e isso é o nosso dia a dia lá no hospital. Eu trabalhei, grande parte da minha formação foi no Hospital João 23, então a gente vê isso diariamente. O número de acidentes, né, de queimadura por álcool líquido realmente era uma coisa muito impressionante. O que mais? A gente até citou no comecinho antes da matéria, a gente citou o sol, a gente citou produtos químicos. Tudo isso é considerado queimadura quando? Sim, quando há algum tipo de lesão na derme, né, a gente já considera queimadura. A gente derme é a camada superficial da pele. Sim, mesmo. na pele. Então, e aí nós temos vários tipos, né, de queimadura, como você mesmo disse, por sol, por água, por álcool, por produtos químicos. E nós classificamos
por graus, né, de acordo com a profundidade da lesão, primeiro, segundo e terceiro graus. No terceiro grau seria pior. Sim, são as queimaduras mais graves, né, geralmente atingem toda a extensão da derme, né, é um tipo de queimadura que não provoca dor, né, então quando a gente compara queimadura de terceiro grau com a de segundo dói muito mais. Porém, as de terceiro grau são mais graves, justamente por isso, porque elas lesam Os os tecidos e Chega as no terminações nervosas, né, da pele, por isso que não tem dor. Meu Deus, que coisa, né? Eu estava até comentando aqui do Dr. Otávio que eu acho que eu não teria estrutura para trabalhar, assim, principalmente em relação à criança. Quando eu tenho filhas pequenas e a gente vê que a gente está o tempo todo exposto, as crianças estão o tempo todo expostas a algum tipo de perigo, por isso que a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? Sim. Vamos falar um pouquinho daquelas coisas básicas que parece que todo mundo sabe, mas é sempre bom a gente lembrar, doutor Otávio, os principais cuidados que a gente tem que ter dentro de casa em relação às crianças principalmente, né? Todos nós adultos também, a gente vê, somos suscetíveis a isso, temos que tomar cuidados também conosco, mas com eles, porque nós temos que tomar cuidado por eles, Claro. não é? Com os produtos químicos, com a utilização desses produtos, como guardar. Claro. Criança é um ser muito curioso, então, eu já fui criança, eu era muito curioso. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né? Sempre deixar os produtos químicos fora do alcance das crianças e, ao preparar alimentos, deixar sempre as panelas Com cabo virado. com cabo virado, né? Nós temos que ter esses cuidados para evitar esse tipo de lesão. Nas crianças, a maior parte das lesões de queimadura são por água quente ou álcool líquido, né? São justamente os produtos que elas encontram em casa. E a gente tem que tomar cuidado com a água quente também, que às vezes a gente até esquece, Claro. né? O chuveiro, às vezes o chuveiro esquenta demais e deixa a Claro. criança lá. Há pouco tempo eu ouvi de uma amiga minha dizendo isso, e eu já passei por isso uma época, que eu estava fazendo um almoço e a babá estava com as meninas, foi encher a banheira, abriu, como é aquecimento solar, a água esquenta demais, né? Abriu só a torneira quente. E daqui a pouco eu escutei gritos, assim. A sorte é que as meninas estavam maiorzinhas, elas subiram, mas a água estava fervendo, era muito perigoso, né? Esses fatos geralmente acontecem com crianças e com idosos. Muito comum também os cuidadores deixarem os idosos, né, durante o banho. Os idosos muitas vezes têm uma limitação física, não conseguem andar sozinhos. Sofrem queimaduras durante o banho, é muito comum também. Muito comum, é verdade. Bom, eu queria que o senhor falasse para a gente, os tratamentos das queimaduras, mas antes, a gente tem uma matéria do Corpo de Bombeiros dando as dicas dos primeiros socorros, aquele primeiro momento ali que aconteceu a queimadura. Então, em caso de queimadura, bom saber como agir. Vamos aprender? No geral, os procedimentos para tratamento de queimaduras fora do ambiente hospitalar, eles se restringem a resfriar o local com água limpa, água fria, e proteger o local com um pano limpo. Eventualmente, se houver algum objeto ali incrustado na pele, um tecido, um plástico que ficou grudado na pele, mantenha aquele objeto ali até chegar ao hospital, coloca a proteção com um pano limpo e conduz imediatamente para o serviço médico. Tem pessoas que colocam pasta de dente sobre o local de queimadura, tem pessoas que colocam outros cremes dermatológicos que não aqueles indicados para queimadura, e isso pode ser muito perigoso. O importante é procurar sempre a orientação de um médico. Em caso de dúvida, não hesite, ligue 193. Obrigada, Major. A gente viu ali as dicas do Major e a gente estava conversando aqui, né? A gente vê que as pessoas mais antigas, as pessoas do interior, têm sempre essa questão, né, de alguns hábitos. Vão passando de geração em geração aquela história de que é bom. A gente está falando da pasta de dente. A pasta de dente, além disso, ela endurece. Depois, para tirar, sai a pele junto, né, doutor Otávio? Sim, além de arder muito, endurece e dificulta o tratamento depois que chega no hospital. Porque para tirar aquela pasta de dente, geralmente eles passam aquela branquinha.
para tirar aquilo é muito difícil depois. É verdade. Tem Então, pasta de dente, mel, manteiga. Na verdade, não se deve passar nada. não deve passar nada, como a gente viu ali, Não. é resfriar o local. Resfriar né? apenas com água, para dar um alívio da dor também, e procurar o hospital mais próximo.